Hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante do psiquiatra Augusto Cury sobre a figura de Jesus Cristo. Mas olha, por uma ótica bem diferente. A gente não vai falar de religião aqui. A proposta é olhar para ele como mestre da psicologia, talvez o maior formador de pensadores que a história já conheceu. E o ponto de partida é um paradoxo incrível, né? Pensa só, como é que um grupo de pessoas, gente cheia de defeitos, com problemas, foi transformado em um time que mudou o mundo? É isso que a gente vai investigar. Bom, e para entender essa história, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos começar com um problema, que era essa equipe totalmente disfuncional, e vamos caminhando até a solução, que foi a transformação profunda deles. Então vamos lá. A primeira questão que o Augusto Cury levanta é simplesmente fundamental. Tendo uma missão gigantesca pela frente, por que Jesus não escolheu os melhores e mais brilhantes da sua época? Por que ele ignorou os especialistas? A escolha foi totalmente consciente. O Cury argumenta que ele preferiu a pedra bruta, sabe? Esses homens, do que a elite, que ele via como um mal lapidada. Gente que já estava contaminada pelos preconceitos e vícios do sistema. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nessa matéria-prima que ele escolheu. E sério, se a gente usasse qualquer critério de RH de hoje, esse grupo seria, bom, uma receita para o desastre completo. Pega o Pedro, por exemplo, um cara hiperativo, cabeça quente, aquele clássico que age primeiro e, se der tempo, pensa depois. Mas, ao mesmo tempo, ele era autêntico, era genuíno e, mais importante, estava aberto a aprender. E o João não ficava atrás, não. Era tão instável que uma vez sugeriu que eles pedissem para cair fogo do céu para destruir um pessoal que não os recebeu bem. Isso dá uma ideia do nível de intolerância do grupo. E aí a gente chega no paradoxo do Judas. Porque, por fora, ele parecia o mais qualificado de todos, o mais centrado. Mas o problema é que ele tinha conflitos internos que nunca foram tratados e foram justamente esses conflitos escondidos que levaram ele à ruína. Ou seja, não era só uma equipe com alguns desafios. Era um grupo de pessoas que precisava de uma reforma psicológica completa só para conseguir começar a missão. Certo. Então, qual foi o método usado? O Cury analisa isso como uma forma de educação em psicoterapia totalmente revolucionária, que não foi feita para criar seguidores, mas sim pensadores. O objetivo era uma coisa gigantesca. Era ir muito além de só mudar o comportamento. A ideia era reescrever o código-fonte da personalidade deles lá no fundo. Era sobre criar um novo tipo de ser humano, sabe? Alguém que fosse capaz de gerenciar os próprios pensamentos e as próprias emoções. E essa transformação não foi um passe de mágica, não. Foi um processo deliberado, difícil, que se repetiu várias vezes ao longo de mais de 3 anos. Vamos ver como isso funcionava na prática. O Cury explica aqui um princípio-chave da psicologia. Não dá para apagar uma memória ruim. Um trauma não se deleta. O que se pode fazer é neutralizar essa memória, colocando por cima dela uma experiência nova, positiva e mais forte. E o pulo do gato é que isso tem que acontecer no exato momento da tensão. E esse processo de 4 passos transformava a vida, o dia a dia, num campo de treinamento intensivo para a mente, uma abordagem super prática, como a gente pode ver. E é importante dizer que esse processo foi cheio de recaídas. Eles falhavam, cometiam os mesmos erros de novo e de novo. Frustraram o mestre deles por 3 anos, até os momentos finais. Mas, a cada falha, a resposta era o que o Cury descreve como uma paciência fenomenal, uma crença que não se abalava no potencial de mudança que eles tinham. Bom, depois de tudo isso, qual foi o resultado desse programa intenso de treinamento psicológico de 3 anos? O resultado foi uma virada de 180 graus. Os impulsivos viraram líderes. Os intolerantes se tornaram defensores do amor. E aqueles homens sem estudo se tornaram os professores mais influentes da história. E isso mostra que o método funcionou para todo mundo. Cada um deles passou por uma evolução pessoal radical, o que prova a eficácia impressionante desse sistema. O Cury conclui que essa revolução interna era a condição essencial para o impacto que eles teriam no mundo depois. Era um pré-requisito. No fim, essa análise toda deixa a gente com uma provocação, né? Talvez a liderança mais profunda não seja sobre achar as pessoas perfeitas. Talvez seja sobre ter um processo capaz de transformar as pessoas imperfeitas.